Pois é, Carol, se a gente falasse para Carol, para Isabel e para quem está nos assistindo 10, 15 anos atrás que o PSDB teria esse fim, dificilmente as nossas versões lá do passado acreditariam nisso, né, Carol? De fato, era uma das grandes forças políticas. Quando a gente falava de polarização no país, a gente falava também dessa dualidade entre PT e PSDB, e que hoje foi muito substituída pelo bolsonarismo, pelo crescimento desses partidos mais à direita do que o PSDB representa, Carol. E é justamente um rumo para o que eles chamam de centro democrático que está por trás dessas alianças que estão sendo costuradas com o Podemos. Para o Podemos, também é muito interessante, no momento, ganhar esse rescaldo histórico, digamos assim, de um partido como o PSDB. Então, ontem a gente teve a divulgação de uma decisão da bancada, sendo favorável, né, à abertura desse processo de fusão. O Podemos também vê isso com bons olhos e, a partir de agora, as conversas vão ganhando mais corpo, Carol. É claro que é diferente, a gente estava falando agora há pouco da questão da federação, né? Na federação, você tem um casamento por um tempo determinado. A fusão não. A fusão, inclusive, você pode ter um novo nome, inclusive, desse partido. Você mistura tudo de uma maneira muito mais consolidada, mais sólida. Então, na prática, Carol, é uma espécie de morte barra tentativa de renascimento do PSDB como a gente conhecia antes. Na época de ouro do PSDB, Carol, a gente chegou a ter quase 100 deputados. Tinha uma grande representação no Congresso Nacional Brasileiro, tinha muitos governadores. O estado de São Paulo, por exemplo, por muitas vezes ganhou essa pecha também de ser um ninho tucano, porque de fato foram muitos políticos com expressividade que saíram do estado de São Paulo, que eram do PSDB. E hoje o partido se vê nesse processo de fato, estar à míngua, a ponto, inclusive, Carol, de não ter força o suficiente para, de acordo com as regras eleitorais, manter o tradicional número que era o 45. Então, nessa incorporação de uma legenda à outra, o número que fala mais alto é o número do Podemos. Então, nas urnas, tudo isso se concretizando lá na frente, o número em que eventuais eleitores vão poder apertar nas urnas é o 20 e não mais o 45, Carol. De fato, é um partido que foi minguando ali, tem muitas questões comportamentais do eleitorado brasileiro que são atribuídas a esse processo, e o PSDB está lutando por uma sobrevivência em uma política que, nessa onda de polarização, foi com um lado da direita se voltando mais ao bolsonarismo ou a outros partidos de centro, Carol. Na medida em que o PSDB foi diminuindo de tamanho, outras legendas foram aumentando. Não custa a gente lembrar o que foi o PSD nas últimas eleições municipais. De fato, foi o partido que saiu maior desse processo, com mais prefeituras, com mais cidades, com capilaridade, com importância, sendo emplacadas pelo PSD. Então, isso também acabou ao longo do tempo com essa questão comportamental do eleitor, tirando um pouco desses momentos de mais brilhantismo, digamos assim, do PSDB, Carol. Então, é aí que ruma essa construção dessa aliança de centro democrático. Isso vai ter que passar também por análises das convenções de cada partido. A partir do mês de junho, a gente tem essas convenções acontecendo efetivamente e com esses processos também tendendo, de fato, a ganharem mais corpo, Carol, mais musculatura. O fato é, a gente fala em sobrevivência porque lá atrás, nas aprovações que tivemos de mudanças que são bastante significativas para os nossos processos eleitorais, foi colocada a chamada cláusula de barreira. Então, se não há junção desses partidos, os nanicos hoje não conseguem mais ter musculatura, Carol, e eles precisam se aliar para conseguirem sobreviver num sistema eleitoral que, assim como a gente estava falando das federações, está se afunilando para a gente ter grandes alianças, ou talvez pequenas e médias alianças, mas que consigam fazer com que esses partidos ultrapassem a chamada cláusula de barreira para ter essa representação, Carol, para que, de fato,
eles consigam sobreviver na política, num Brasil que já foi muito mais pulverizado de partidos, ainda esses processos estão em andamento, mas num Brasil que a gente já teve um multipartidarismo a ponto de ter mais de 30 legendas e que só trabalha para confundir também a cabeça do eleitor, porque é muita opção e com partidos que têm ideologias mais próximas ou não, Carol.